Olá, bom dia. Bom dia, os irmãos da Casa de Oração em João 23, lugar de gente feliz. Igreja que nós amamos, temos muito carinho, muita consideração com os irmãos. Bom dia, paz. Aqui tá frio, não sei como é que tá aí no Rio de Janeiro. Tá calor? Aqui tá uma média de 10 graus, né? É difícil sair da cama de manhã aqui. É o horário mais frio mesmo, início da manhã e à noite. Mas nós queremos expressar nossa alegria, nossa gratidão por esse tempo, por esse privilégio que é poder estar com vocês nessa escola dominical. Mesmo morando tão longe, né? No sul do Rio Grande do Sul, a tecnologia permite esse tipo de coisa. Isso é maravilhoso. Vivermos esse tempo de pandemia não é fácil, mas a tecnologia torna as coisas mais amenas, né? Imagina se fosse há 100, 200 anos atrás. Ia ser mais complicado do que já é, né? Então nós agradecemos a Deus por isso. Eunice vai dar uma saudação aí para vocês. Bom dia a todos, bom dia, Eco. Saudade aí dessa família feliz, dessa família que transmite alegria para todos que estão à sua volta. Muita saudade de vocês. E a gente espera aí brevemente se ver novamente, presencialmente, né? E estamos muito felizes de poder colaborar e estar junto com os irmãos de alguma forma, né? Isso é importantíssimo, ver a casa, né, do irmão Elias, a Gil, a família toda reunida, a Nicole. Muito bom poder estar em contato com vocês. Deus continue abençoando essa obra maravilhosa. É o que a gente deseja aqui e continua orando por vocês. Amém. No início vai fazer uma oração e daí a gente vai começar, né, o estudo da palavra, aquilo que Deus tem colocado no meu coração dentro do tema que foi proposto pela igreja, justificando a ausência da Yasmin e da Suzane aqui conosco, né? Final de semana elas acordam um pouquinho mais tarde, frio também contribui, né? Elas estão deitadinhas lá debaixo das cobertas. Tá bom? Mas é também um amor, o carinho que elas têm pela igreja é igual ao nosso, né? Nós somos uma família que amamos a Casa de Oração em João 23. Oremos, irmão. Pai nosso, nós te agradecemos, a Deus, por esse dia, por esse Aleluia. Domingo, o início de mais uma semana, ó Deus, que o Senhor tem nos dado respiração, vida. Agradecemos pela tua misericórdia, fidelidade e amor que se renova a cada manhã e que seja já uma manhã do primeiro dia da semana de bênção. Amém. Para receber a tua palavra, receber, Senhor, a tua direção, teu consolo para essa semana que se inicia. Já temos recebido a tua fidelidade, amor, justiça, a tua companhia, Senhor, conosco, e nós te agradecemos e pedimos a tua bênção sobre cada família que está aí representada, cada família da IECO. Amém. E que o Senhor continue abençoando essa obra, fortalecendo os irmãos, a saúde e a imunidade. Amém. Dá Ana Paula, Senhor, a intrepidez, aquilo que o Senhor já tem colocado no coração dela, e que seja bênção para todos aqueles que vão estar acompanhando. Amém, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos então ao estudo da palavra de Deus, né? Foi compartilhado comigo o tema que vocês estão vendo durante o mês de julho. Que diremos, pois, diante dessas coisas, né? O texto de Romanos 8:31. Aliás, todo o capítulo de Romanos é interessantíssimo, bem como todo o livro, né? Fala sobre a nossa posição em Cristo, a nova vida, a vitória sobre as questões da carne. Então é um livro muito interessante, né? Essa mudança da lei para a graça traz muito esclarecimento sobre a vida cristã, os primeiros passos com Jesus, a firmeza da fé. O capítulo 8 traz alguns assuntos específicos, né? Ele fala sobre as questões de tribulação, a maneira como o Espírito Santo trabalha conosco, em nós, em nossa vida, em nosso interior. Então é um capítulo muito, muito gostoso de se ler, aquele texto que eu amo, de Romanos 8, que diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
e foram chamados segundo o seu propósito. Está aí nesse contexto do capítulo 8 de Romanos. Então, queria te incentivar a não ficar apenas com o versículo 31, mas ler todo o capítulo. Também quero expressar aqui minha inveja santa. Será que isso existe? Do Elias e da Gil, que já estão aí com a Nicole no colo, né? Nós vimos a Nicole no barrigão da Ju, já para o finalzinho, caminhando para o finalzinho da gestação. A gente chegou a conversar da possibilidade deles virem aqui ao Sul, trazer a Nicole para a gente conhecer. Agora esse tempo de pandemia tornou tudo muito difícil. Só aumenta a vontade de dar um aperto nessas bochechas lindas dela. Família preciosa. Mas enfim, irmãos, eu quero incentivá-los a ler todo o capítulo 8 de Romanos. É um capítulo muito gostoso de se ler e ele traz verdades fortalecedoras para a nossa vida, para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa caminhada cristã. Meditando muito nessa frase, né? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Essa frase ficou na minha cabeça ali, martelando, numa reflexão profunda. E o Espírito Santo falou comigo de uma maneira tão boa, sabe? Leve, que eu gosto de ouvir, do jeito que me dá muito prazer em ouvir. Eu já estava dormindo, né? E já ruminando ali esse tema, o que eu queria, o que eu deveria falar, né, em oração, ali conectada com Deus sobre o que eu deveria falar. E então eu estava dormindo. Quando eu acordei, né, assim, já ainda despertando pela manhã, o Espírito Santo começou a trazer esses pontos na minha cabeça e eu pus um papel e fui desenvolvendo. Então é muito gostoso quando a gente tem experiências assim da construção da mensagem. É algo muito direcionado pelo Espírito Santo. Eu falo com mais segurança, com mais propriedade, quando a mensagem é construída assim. Quando eu tenho certeza que não é algo só meu, né, da minha experiência como pregadora, da minha caminhada pregando a palavra, mas algo revelado mesmo de Deus para o meu coração. Então, meus irmãos, o Espírito Santo ministrou as seguintes coisas em meu coração e eu queria compartilhá-las com você essa manhã. Nós estamos vivendo um tempo desafiador. Eu não quero dizer um tempo difícil, porque isso vai muito de pessoa para pessoa, né? Algumas pessoas realmente estão vivendo um tempo muito difícil, de luto, de perda. Eu tenho uma amiga que perdeu 5 membros da sua família por conta do Covid-19. Eu conheço pessoas que morreram por conta do Covid-19. Viajar, ir a muitas casas, conhecer muitas famílias é maravilhoso, né? Isso nos traz muitas coisas boas, muitos benefícios. Não há como negar, né? Você faz viagem, sempre tem uma casa para te hospedar, economiza daqui, economiza dali. É um bate-papo gostoso, é uma comunhão preciosa, amigos que você faz para a vida inteira, né? Passeios agradáveis, recordações que o tempo não dissolve da nossa mente. Mas também conhecer muitas pessoas faz a gente conhecer muitos problemas, né? Cada pessoa tem sua história de vida, tem suas dores, tem suas lutas. E a gente dá mais ois e também mais tchauz, porque conhecemos muitas pessoas. Então, devido ao número extenso de pessoas que nós conhecemos, obviamente eu conheço homens, mulheres, parentes de amigos, de pessoas queridas que perderam a vida nesse período da pandemia. Então, nós estamos vivendo um tempo desafiador. Eu tenho dito com muita frequência que esse período da pandemia para mim tem trazido uma ressignificação. Eu tenho me ressignificado, eu tenho buscado uma reconstrução de quem eu sou, de como eu vou viver, porque é um novo tempo, uma nova rotina, são coisas diferentes que eu tenho que estar vivendo na minha vida. Você vai na escola, entrega seus filhos ali, depois vai buscar, e durante todo aquele período o ensino está sob a responsabilidade de um professor. E aí quando volta você vê caderno, você ajuda nas tarefas de casa, né? Você vai ajudando a desenvolver trabalhos, mas aquela responsabilidade principal ali fica com o professor. As meninas fazem aula de música, você leva lá na escola de instrumento e depois vai buscar e deu, tá tudo bem. Você só fica ali, fez atividade, vai lá, pega o instrumento, toca um pouquinho, vai ensaiar, pega o teclado, pega o violão.
mas agora não, agora é tudo online, né? Eu preciso supervisionar isso muito de perto, quase que participar de aulas que eu tinha um tempo para fazer outras coisas enquanto elas estavam ali. Então a gente vai ressignificando a vida. Você vai perdendo pessoas, vai ouvindo histórias difíceis. Isso vai trazendo uma outra maneira de pensar, de viver. Os seus valores, eles vão sendo não modificados, mas eles vão sendo melhorados, aperfeiçoados, realmente como um vaso na mão do olheiro, né? Que vai sendo melhorado à medida que aquela roda vai girando e o olheiro vai molhando sua mão para desmanchar e para aperfeiçoar cada pedaço da gente. Então é um tempo desafiador em muitos aspectos. Em muitos aspectos. A vida ganha uma outra cara, um outro formato. Muitas igrejas que nunca nem mexiam com a internet estão precisando mexer. Coisas que a gente nem sabia que existia, aplicativos que a gente nem tinha conhecimento. A gente está fazendo uso. Então é um tempo desafiador. Mas não foi o primeiro tempo desafiador que eu enfrentei em minha vida jovem, né? E acredito que os irmãos aí, bem mais velhos que eu, também não, né? Nem minhas filhas tão pequenas, não foi o primeiro tempo desafiador que elas enfrentaram em sua vida. Não é o primeiro e também não será o último. Passaremos por novos períodos desafiadores, lutas diferentes, né? Com uma natureza diferente, uma origem diferente. Eu não espero viver outra pandemia. Eu realmente não espero passar por isso novamente. Mas, se na agenda divina há uma pandemia para o intervalo de vida que eu tenho para viver, se coincidir, eu prefiro passar por isso novamente, porque eu acredito que viver é a recompensa pelo sofrer. A gente passa por aflições na vida e são muitas, mas estar vivo, respirar, desfrutar dessa vida humana, dessa conexão com o divino, nessa estrutura humana que nós temos, eu acredito que é uma dádiva. E eu não posso desperdiçar um dia sequer de vida. Viver é um presente de Deus. Foi e tem sido bastante desagradável vivenciar essa pandemia. Vocês aí no Rio estão vivendo, né, uma queda nos números. O Rio de Janeiro está vivendo um tempo de voltar à sua rotina. Nós aqui no Rio Grande do Sul vivemos um momento de ascensão nos números. A nossa cidade foi classificada, inclusive, com bandeira preta, né, uma questão de alto risco. E então nós estamos vivendo um quadro difícil, aumento no número de casos, o frio no Rio Grande do Sul nesse período, aumenta as questões de doença, de dificuldades, né, que nós enfrentamos no sistema de saúde. Então tudo isso, pessoal, é muito complicado de se viver. Ainda assim, se na agenda divina tiver uma nova experiência dessa, eu prefiro vivê-la, né, porque eu gosto de viver, eu acho que a vida precisa ser aproveitada. E a vida é feita de fases. Fases. A vida é como uma roda gigante. Uma hora a gente está lá embaixo, outra hora a gente está em ascensão, a gente está crescendo, outra hora a gente chega no meio, lá naquele famoso meio que Abacuque disse, o desafiador meio que necessita de avivamento. Ele disse: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, né? Tamanho é a dificuldade de enfrentar o meio dos percursos. Ora a gente está subindo e ora a gente está lá em cima. Mas é interessante que, assim como numa roda gigante, nenhuma dessas fases fica ali parada por muito tempo. A vida é um constante girar. Então você está embaixo, daqui a pouco você está em cima. Você está em cima, daqui a pouco você está embaixo. Você tem uma empresa, daqui a pouco ela está crescendo, daqui a pouco ela enfrenta uma situação mais difícil. Você está com funcionários maravilhosos, daqui a pouco você vai perdendo funcionário. Então a vida é assim, ela é feita de fase. Portanto, não é um absurdo eu afirmar com certeza que nós enfrentaremos outras fases difíceis e desafiadoras pela frente. Em Romanos 8:31, ele vai dizer: portanto, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, diante destas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu observei 3 coisas aqui, como eu disse a você, experiência bem clara do Espírito Santo falar audivelmente no meu coração, esses pontos que eu quero compartilhar com vocês. Esse texto, ele me revelou, através desse texto, o Espírito Santo me mostrou necessidades humanas. Como nós, enquanto seres humanos, nessa condição de seres humanos, temos algumas necessidades. E a gente grita para que elas sejam atendidas. Quando nós nos deparamos com necessidades, a gente começa a se agitar, as nossas emoções começam a gritar para que essas necessidades sejam atendidas o mais rápido possível. Eu gosto de pensar nessa diferença, da maneira como nós vemos as nossas necessidades e Deus as vê. Naquele texto da multiplicação de pães, as pessoas estavam com fome. Era uma necessidade real, legítima, não tinha como fugir disso. Eles estavam com fome, ponto. Não é? Era o dia inteiro ouvindo Jesus falar. E havia uma multidão. E o que Jesus fez? Pega esse cesto, sai distribuindo para todo mundo o mais rápido possível. Primeiro as mulheres, as crianças, as mulheres, os idosos, depois os homens. A gente vê Jesus fazendo isso. Ele pega aquelas pessoas que estavam famintas, que estavam agitadas por conta da fome, e faz assentar, faz com que elas se assentem em grupos de 50 e em grupos de 100. Você imagina isso? 1, 2, 3, 47, 48, 59, 50. 47, 48, 59, 50. 98, 99, 100. Isso a gente fala de uma multidão de mais de 2.000 pessoas. Você imagina o tempo que se levou apenas para formar os grupos de 50 e de 100. Depois, aqueles cestos foram distribuídos nas mãos dos discípulos. E eles passaram por cada grupo de 50 e 100 pessoas, distribuindo pão para eles. Houve uma primeira pessoa. A primeira pessoa que pegou o pedaço de pão. Mas, amados, houve a última. A última pessoa que pegou o pedaço de pão. Ou a gente imagina que Jesus fez cair do céu pedacinhos de pão e todo mundo os pegou ao mesmo tempo. Não. Alguém pegou primeiro, alguém pegou no início, alguém pegou no meio, alguém pegou no fim e alguém foi o último. Deus não atende nossos ataques de histeria. Não adianta, eu quero, eu preciso, é para agora. Isso não sensibiliza o Senhor. Deus atende necessidades, não ataques histéricos. E Ele sabe que somos capazes de esperar. Nós conseguimos esperar. Eu nunca imaginei que pudesse viver isso, mas digo a vocês, nós entramos em pandemia aqui, em quarentena, na 2ª semana de março. Eu e as meninas estamos desde a 2ª semana de março, desde 14 de março, sem sair de casa. Nós só saímos de casa uma única vez para tomar a vacina da gripe. Como é que você tem feito? Com comida e tal? Muitas coisas a gente pede, outras coisas faço lixo, Lenilson, que tem saído mais. Como eu e Yasmin temos questões respiratórias, priorizou-se eu ficar com as crianças, ele tem saído mais para comprar as coisas. E traz para casa e eu faço a lista. Às vezes ele me liga do mercado, manda foto, Paulo, assim que eu digo, esse produto aí, é isso aí, traz, vem. Nunca imaginei que eu poderia ficar tanto tempo sem sair de casa. Desde março. Então, nós não sabemos a capacidade que temos de esperar, de suportar, até que a adversidade venha e até que a gente se submeta ao tempo de Deus. Quando você se submete ao tempo de Deus, você entende que a sua capacidade é maior do que a que você imaginava ter. Então, eu quero destacar aqui 3 necessidades humanas que eu observei nesse versículo. O Espírito Santo soprou em meu ouvido. A primeira necessidade que eu vejo claramente aqui nessa frase, que diremos, pois, diante dessas coisas, que é o tema que vocês estão abordando em julho, é a nossa necessidade de entender.
Nós temos a necessidade de entender. Pode continuar, amor. Continua. Nós temos a necessidade de entender. O Lenilson está fazendo um ajuste aqui. Segue em frente, pode Vamos lá. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, a nossa necessidade de entender. De onde que eu tirei isso? Olha o que diz o versículo aqui. Olha o que diz o versículo aqui. O que diremos, pois, diante dessas coisas? O que, por quê, pra quê, até quando? Qual é a razão disso? São expressões que revelam a nossa necessidade de entender. O ser humano anseia por entender. Ele quer saber a razão de tudo, o motivo de tudo. Por que eu tive que passar por isso? Por que eu vivi essa aflição? Por que eu vivi essa dificuldade? Por que eu sofri? Por que eu chorei? Por que eu conheci essas pessoas? Por que eu passei por esse lugar? Por que eu estava ali naquela hora, naquele momento? Por que comigo? Por que com meu marido? Por que com meus filhos? Por que com minha empresa? Por que meu salário? Por que com meu CPF? Por que com meu celular? Por que com minha bolsa? A gente tem a necessidade de entender. A gente quer saber o que, por quê, pra quê, até quando. Jó lutou 36 capítulos contra a sua vontade de entender. Ele ficou lutando contra a sua vontade de entender. Mas chegou um momento que ele não suportou mais abafar a sua necessidade de entender. Então ele começou a perguntar, a questionar a razão daquilo que estava acontecendo com ele, aquilo que ele estava vivendo. Ele quis entender a razão daquilo. Então Deus, nos capítulos seguintes ao 37, começa no 37, Deus vai trazer à tona uma infinidade de coisas que Jó não compreendia, que acontecia na vida dele. Ele nem sabia da conversa entre Deus e o inimigo a respeito da vida dele. Deus vai falar com ele, inclusive, sobre como as leoas caçavam. Deus fala com ele sobre o Leviatã, o grande monstro marinho. Deus fala com ele sobre como as aves vivem, sobre como os animais vivem, os répteis, os mamíferos, os grandes predadores. Deus fala com ele sobre as crianças, sobre o ventre de uma mãe. Deus fala com ele sobre as estrelas, sobre os trovões, sobre a mente de Deus. Ele começa a ouvir sobre uma infinidade de coisas que ele não compreendia, não tinha noção que acontecia e como acontecia. E eu marquei aqui em Jó 42, do 1 ao 6, quando Jó entende: Senhor, realmente eu não sei de nada. Eu não tenho compreensão sobre quase nada nessa vida. A fala de Jó é muito interessante, olha o que ele diz. Então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato falei do que eu não entendia. Coisas que me eram maravilhosas demais e eu não compreendia. Ouve-me e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Ele disse: com os ouvidos eu ouvia falar, mas agora os meus olhos me veem. A nossa necessidade de entender. E quando acontecem coisas como essa que nós estamos vivendo, nós percebemos que entendemos tão pouco da vida. Nós entendemos tão pouco sobre a fragilidade da vida, a brevidade da vida. A gente entende tão pouco sobre a superficialidade que é essa vida humana se comparada à eternidade. Se a gente colocar numa linha o tempo que nós temos no mundo e o tempo que nós temos na eternidade, gente, a vida humana é uma gota
perto da eternidade, a gente dá tanto valor a isso, né? A gente prende a nossa mente tanto nisso aqui como se fosse só isso, como se não existisse nada além disso. A gente entende que hoje estamos, amanhã podemos não estar. A gente entende que tudo que considerávamos seguro deixa de ser. Temos apoiado a nossa vida em sistemas, em valores extremamente inseguros, frágeis, quebráveis. Então, situações como essa fazem com que o nosso entendimento seja um pouco ampliado. Um pouco, né? Porque ainda que a gente entenda tudo que a vida humana nos oferece de compreensão, Paulo vai dizer que em parte conhecemos. Porque a maior revelação ainda está por vir. São dos anos na eternidade. Então, meus irmãos, essa nossa necessidade de entender, às vezes nos inquieta, nos agita, nos desassossega. A gente anda numa busca desenfreada por entendimento. E é importante compreender que nem tudo nós vamos entender. Nem tudo nós vamos entender. Nós não teremos a compreensão sobre todas as coisas do mundo. Apesar de eu ser crente, eu não sei te dizer por que nós estamos passando por isso. Porque essa geração experimentou isso. São tantas possibilidades, tantas falas, tantas coisas. Mas a razão pela qual nós estamos passando por isso, eu não sei dizer. Aliás, eu me pergunto se eu realmente preciso ter essa compreensão, essa resposta para dar para o mundo. Se você entender o que Deus quer de você, nesse momento, nessa fase que você está vivendo, já vai ser um progresso significativo em sua vida. Como o próprio texto de Romanos sugere, se você entender que Deus é por você, já é suficiente. Ele é por nós, a Bíblia diz. Então, a nossa necessidade de entender o que diremos diante dessas coisas. Preciso entender essas coisas para poder falar a respeito delas. E aí, nós somos conduzidos à segunda necessidade humana, que é a necessidade de ter o que dizer. Olha o que o versículo diz. O que diremos diante dessas coisas? O ser humano tem a necessidade de falar, de se expressar, de dizer o que pensa, de dizer o que concluiu, de dizer o que está na sua mente. O ser humano tem essa necessidade de falar. O que diremos? Eu falo o quê? Eu me posiciono de qual forma? Que argumento eu uso? Eu cito quem? Qual pensador, qual filósofo, qual livro bíblico, né? Qual versículo se encaixa nessa situação? Qual texto que pressentiu o que nós estamos vivendo, né? Que apontou para o que nós estamos vivendo? Nós temos uma necessidade de falar. Falar. E na relação com o Espírito Santo, eu observo que Deus aproveita todas as oportunidades para não falar. Para se silenciar. Porque as próprias experiências da vida nos ensinam. Porque a própria caminhada nos ensina. Você já ouviu sua mãe dizer? A vida ensina. A vida é uma escola, a mamãe dizia. Minha mãe me dizia muito isso. A vida é uma escola, Ana Paula. Você vai aprender. A vida é uma escola, Carolina, Rafaela, Anderson, meus irmãos. Vocês vão aprender. A vida é uma escola. Nós temos uma necessidade de falar, de ter resposta para tudo, de saber argumentar com tudo, sobre tudo. Parece que a espiritualidade é medida pelo que nós temos para falar, pelo que nós sabemos falar, sabe? Se você consegue argumentar e dar respostas para questões que são fora da nossa compreensão, então você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e às vezes a gente até se expõe a certos julgamentos
para poder atender essa necessidade de falar. Como pregadora, há muitos anos eu prego e eu já vivi fases nessa caminhada de pregação. E eu passei por essa fase, né? Como assim, Senhor? Um ponto só na mensagem e querer levar para o ponto 2, para o ponto 3. E é impressionante quando você sente, você está pregando, você sente que acabou aquela revelação de Deus e entra você, com a sua estrutura humana, com a sua experiência. É bom, é proveitoso, mas não é igual. Então, essa nossa necessidade de falar. Quando a gente está em casa, chamando a atenção de um filho, a gente precisa de sabedoria para entender o ponto de parar. Você já falou o que precisava ser falado, já exortou o que precisava ser exortado, já chamou a atenção. Dali para frente, o Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu lancei as palavras que vão gerar a matéria-prima para o convencimento. Eu já gerei. Então o Espírito Santo vai pegar aquela matéria-prima e vai transformar em convencimento na mente e no coração desse filho. Mas a gente às vezes não entende o momento de parar. A gente está num debate com alguém, a gente quer falar porque é do ser humano isso. Parece que a conversa só termina satisfatória quando fica claro quem foi o vitorioso, quem foi o perdedor, quem é o sábio, quem é o ignorante, quem tem conhecimento, quem precisa aprender, quem está certo, quem está errado. Parece que a gente só chega no ponto de, ok, agora atingi meu objetivo. Quando essas coisas ficarem bem determinadas. Pessoal, nós temos essa necessidade de falar, mas aí eu lanço uma pergunta para você. Há mesmo tanta necessidade de falar sobre tudo? Eu preciso falar sobre tudo? Eu preciso me posicionar sobre tudo? Eu preciso dizer o que eu penso o tempo todo sobre tudo? Aliás, eu estou pensando sobre o que eu estou falando. Essa minha fala é produto da construção de um pensamento. Eu pensei, eu analisei, eu observei as várias possibilidades, eu ruminei aquilo, sabe, foi trabalhado em minha mente de maneira que ganhou palavras consistentes, falas consistentes. Ou eu ouço e falo, a gente está vivendo de uma fala que é produto de um pensamento, de uma intimidade com o Espírito Santo, uma caminhada com Deus, de conhecimento da palavra, de qualquer assunto que seja. Ou nós estamos dando respostas para um monte de pergunta que está sendo feita e mais para perguntas que nem estão sendo feitas. Ninguém nem está perguntando isso. E eu estou dando resposta que ninguém perguntou. De coisas que ninguém quer saber. Nós precisamos avaliar isso. Nós precisamos avaliar isso. Esses dias eu vi uma postagem de um amigo que é biólogo, professor, né, de biologia. Ele foi para o campo da licenciatura e ele disse assim: muito difícil ser biólogo nesses dias de pandemia. Porque as pessoas falam um monte de besteira e a gente que tem conhecimento para evitar briga às vezes tem que se calar. É verdade. É verdade. Se você for olhar esses memes engraçados que circulam aí pela rede social, a gente já viu, eu já vi vários, né? Eu lembro de um que a menina falou: um fala para botar máscara, outro fala para tirar máscara, um fala que é para ficar de máscara o dia todo, outro diz que de 2 em 2 horas tem que trocar, aí outro diz que não faz diferença nenhuma, aí bota álcool em gel, mas cuidado com o álcool em gel porque ele pode estragar a tua pele, ele pode te queimar, e não sei o quê, e não tem a vacina pro vírus, mas a água e sabão mata o vírus, então faz uma vacina de água e sabão. E fica em casa, sai de casa, não é pra... Você fica louco com tanta informação. Nós precisamos aquietar a nossa mente e a nossa boca. Nós estamos vivendo um tempo de muita informação e pouco conhecimento. Todo mundo fala o que pensa o tempo todo. Eu até digo que o perigo do Facebook está nessa frase: o que você está pensando hoje? Aí você digita o que você está pensando. Aquele pensamento que ninguém nunca tinha que ter conhecimento, que isso passou pela minha mente. E a gente vai lá e escreve, tecla, digita. Copia e cola.
Pessoal, informação é uma coisa, conhecimento é outra. Que diremos? Primeiro você precisa avaliar se há necessidade de dizer algo. Precisa realmente ser dito algo? Há essa necessidade de se dizer algo? E outra coisa importante sobre esse ponto. Eu estou apta para falar sobre esse assunto? Eu tenho conhecimento sobre esse assunto? A informação que eu vou propagar, ela é verdadeira? Ela é baseada em quê? Onde eu vi isso? Quem falou isso? Às vezes até textos bíblicos, na necessidade de falar, para atender a necessidade humana de falar, a gente acaba distorcendo a Bíblia, pegando textos fora do seu contexto, fora da sua mensagem inicial, fazendo aplicações incabíveis para aquele texto e propagando uma mensagem extremamente equivocada. Tudo porque não controlamos a nossa necessidade de falar. É uma necessidade, veja bem, é uma necessidade. Se é necessidade, lembra como eu comecei esse estudo? Dizendo que as nossas necessidades gritam. Elas gritam, me atenda, me atenda, me atenda, me atenda. E às vezes, nesse ponto de ceder a nossa necessidade, a gente perde completamente o fio da meada. Tem um texto em 1 Pedro 3,15, esse sim, você precisa sempre falar. Sempre. Aliás, ensaie isso, treine isso, porque você não sabe qual é o momento que alguém vai te perguntar sobre isso. 1 Pedro 3,15 diz, antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparado para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Portanto, estais sempre preparados para responder a todos o que vos pedir, a todo que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Essa fala precisa estar na ponta da minha língua. Por que você tem fé? Por que você acredita? Por que você continua alegre? Por que você está sempre sorrindo? Por causa da minha fé. A minha fé em Deus, eu preciso ter palavras para sustentar a minha fé em Deus. E muitas vezes a gente tem argumento para falar de tanta coisa, até de campos que nós nem compreendemos, que nós nem entendemos, mas quando se pede a razão da nossa fé, a gente não sabe explicar. Aliás, quando a nossa fé é confrontada, a gente vacila. A gente não se apoia nela, a gente não se agarra nela. Isso sim, você precisa ter sempre na ponta da sua língua se alguém te pedir a razão da sua fé. Uma explicação sobre o que você crê e por que você crê. Porque você permanece firme em tempos difíceis. Porque você permanece obediente em tempos de crise. Por quê? Por causa da minha fé. Por que, Ana Paula, você está em casa desde março? Por causa da minha fé. Por causa da minha fé. A minha fé me ensinou a obedecer. A minha fé fez de mim ovelha. Eu não resisto a uma autoridade. Eu sou ovelha. Eu não sou gado. Eu não uso a força de um boi, mas eu uso a submissão e a entrega voluntária de uma ovelha. Eu me entrego. Eu me submeto. Por causa da minha fé. Então você precisa da razão da sua fé. Há uma canção da cantora Estela que diz: não tenho todas as respostas, particularmente. Eu nem tenho buscado todas as respostas, porque é angustiante saber de tudo como Deus sabe. É angustiante. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei. Olha, minha fé. Essa eu sei. Por toda a minha vida te adorarei. Esses dias, olhando o cabelo preto, ali no espelho, vendo um bocado de branco surgindo. E você vê que o corpo muda, as feições vão mudando, seus pensamentos estão mudando.
Você quer ficar mais em casa? Você tá tomando chá todo dia de noite? Você quer ficar cuidando das plantinhas? Você fica pensando qual hora você vai parar para costurar? Eu disse assim, Senhor, eu tô ficando velha. Eu tô me conscientizando que eu tô ficando velha. Vamos sair, vamos passear. Que horas? Vai começar? Que hora vai terminar isso? Eu vou chegar na minha casa? Que horas que eu vou chegar na minha casa? Entendeu? Tá muito tarde, eu quero dormir. Aí você vai pensando assim, né? Que ontem mesmo eu tomando meu chazinho, eu realmente tomo um copo de chá toda noite antes de dormir. Morando no sul, então, melhor ainda. No Rio eu já gostava. Imagina aqui que é frio. E as minhas filhas já estavam dormindo no quarto. E elas falaram assim, uma delas, acho que foi Yasmin. Mamãe, está tomando seu chazinho noturno? Eu falei, que é isso? Estou, minha filha, estou tomando seu chazinho noturno. Então, meus irmãos, eu tenho visto, né, olhado, eu falei, caramba, Senhor, eu realmente tô ficando, né, mais madura. E ali, diante do espelho, eu chorei e falei, Senhor, eu te dei a minha juventude. Né? Aos 17 anos, eu tinha muito perto de completar 17 anos quando eu me converti. Eu me converti no dia 2 de setembro, no dia 1 de setembro e no dia 18 de setembro eu completei 17 anos. Então foi bem pertinho de completar 17, né? E naquele dia, no início daquela caminhada cristã, eu entreguei a minha juventude a Deus. Eu disse, te darei os meus anos, minha vida, minha força, o que há de melhor em mim, Senhor. Eu te darei, eu te darei. E ali, diante do espelho, eu disse, Senhor, agora virão anos de maturidade, anos diferentes pela frente. Né? Eu ainda sou uma jovem mulher, ainda tenho vigor, mas não é como quando eu tinha 17 anos, né? Já não tô topando tudo, igual eu topava com 17 anos. Eu já avalio uma coisa ou outra. Eu falei, então, Senhor, eu quero te dar os anos de maturidade que virão. A experiência que virá, eu quero entregar a Ti. E aí, escrevendo essa frase aqui da Eixo, lembrei desse dia ali em frente ao espelho da minha casa, no meu quarto. Não tenho todas as respostas. Eu não sei ainda o que eu hei de enfrentar. Mas uma coisa eu sei. Por toda a minha vida te adorarei. Cuidado com a necessidade de entender tudo. E cuidado com a necessidade de falar sobre tudo. E por fim, nós vemos aqui, que diremos, pois, diante dessas coisas? Em outra versão, diante desses fatos. Nós temos uma necessidade de alterar fatos. Já pensou sobre isso? Já refletiu sobre isso? Alterar alguns fatos. O capítulo 8 de Romanos, ele é recheado de fatos. Fatos concretos, experimentados, reais. Ele fala sobre coisas legítimas da vida e da vida cristã. Pessoal, fatos são acontecimentos nus e crus. Fato. Não tem como mudar, não tem como alterar. Ele é nu e ele é cru. O que nós estamos enfrentando é uma pandemia. É um fato. Nu e cru. Que isso me basta. Me baste. Que isso te baste. O que nós estamos vivendo? Uma pandemia. O que é isso? Uma pandemia. Aliás, muita gente nem sabe o que significa a palavra pandemia. Por que não é uma epidemia? Por que não é um surto? Por que é uma pandemia? Entende? Se para muitas pessoas essa informação é uma pandemia, ainda é complexa demais, por que eu vou tornar isso mais complexo do que já é? Ela precisa primeiro compreender o que é uma pandemia. Por que é pandemia? Por quê? Porque se espalhou pelo mundo. Porque não se concentrou numa região só. Atingiu o mundo todo. Aí é uma pandemia. Não é um caso isolado, não é num lugar pontual. É uma pandemia. Não é a primeira que o mundo enfrentou, é a 7ª. De gripe. De gripe. É a 7ª. A última foi a espanhola, que durou cerca de 2 anos e dizimou 1/3 da população mundial. Entende a complexidade de fatos?
Portanto, aquelas informações que a gente recebe, elas são suficientes, meus irmãos. A gente não precisa explorar mais esse campo de fatos. Os amigos de Jó caíram nessa armadilha de tentar compreender fatos, alterar fatos, de não se satisfazer com uma informação simples e básica e querer mais. As informações de o Jó perdeu tudo que tinha, perdeu seus animais, seus filhos todos morreram, foi acometido de uma doença terrível, está se coçando com caco. Isso não foi suficiente para eles. Esses fatos não foram suficientes para eles. Eles quiseram alterar a natureza do fato. Isso por causa disso, por causa daquilo, por causa do pecado, por causa do problema, porque você está com dívida com Deus, porque não é possível algum homem viver como você está vivendo. E Deus dá uma resposta para os amigos de Jó no verso 7 do capítulo 42 do livro de Jó. Ele diz assim, ao terminar de dizer essas coisas a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, estou irado contigo. Uau! Eu sei você, mas quando aparece essa frase aí, quando Deus fala de estou irado, eu fico ligada. O que deixa Deus irado? Porque eu não quero entrar nesse versículo, não. Eu não quero que Deus fale isso comigo, não. Estou irado contigo e com teus 2 amigos, pois não falaste a verdade a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Talvez esse terceiro ponto nem seja exatamente um ponto, mas ele seja uma consequência de quando a gente não controla a necessidade de entender, quando a gente não controla a necessidade de falar. Sabe o que acontece? Qual é o resultado disso? A gente altera fatos. Altera fatos. E Deus disse isso para aquele homem e para os seus amigos. Ele disse, não falaste a verdade a meu respeito. E a respeito de Jó, você disse que eu faria com Jó coisas que eu não faria. Que eu fiz para Jó coisas que eu não fiz. Porque se ele está passando por isso porque ele pecou, mentira, porque ele não pecou. E eu ajo assim com quem peca? Mentira, eu não faço assim. Eu não ajo dessa maneira. Eu não sou esse Deus que você disse para Jó que eu sou. E muitas vezes a nossa necessidade de entender, a nossa necessidade de falar, passa até para as pessoas uma imagem totalmente distorcida de Deus e da sua palavra. De Deus e da sua palavra. Ah, meus irmãos, seria tão bom, tão bom, tão bom, se aqueles amigos de Jó apenas fizessem o que a Bíblia diz. Chorai com os que choram. Chorai com os que choram. Eu lembro na época que o avião com a equipe da Chapecoense caiu, né, e matou todo aquele time, jovens homens, uma carreira promissora, técnicos, pessoas representantes da imprensa. Que notícia horrível, que situação horrível. E uma amiga postou, ela disse assim, sem discursos longos, sem usos de versículo bíblico, sem falar um monte de coisa, hoje eu só quero chorar com os que choram. É terrível chorar com os que choram. Eu lembro de um episódio em São Gonçalo, a gente está concluindo esse tempo aqui, um episódio em São Gonçalo. Eu estava no Rio de Janeiro, mas morava em São Gonçalo. Houve uma chuva muito forte, alagou a rua da igreja, da casa de oração em Boaçu, onde eu morava. E muitos irmãos da igreja perderam tudo. E vários bairros de São Gonçalo ficaram debaixo de água. E quando eu estava voltando para minha casa, depois, mais de um dia depois da enchente, porque até trechos onde o ônibus passava não tinha como passar, eu voltando para casa. Eu passei por vários bairros desde a divisa de São Gonçalo com Niterói. Horríveis. E você passava, o ônibus passando ali na rua, em frente à casa das pessoas, móveis, colchões, tudo cheio de lama, sujo, quebrado, madeira estufada, mofada ali na porta das casas, aquele cenário de destruição, de fedor, de tristeza. E eu falei assim, Senhor, o que eu vou falar quando eu chegar lá na igreja? Porque minha casa não foi atingida, eu morava na igreja no 2º andar. Mas a maioria dos irmãos que moram ali, inclusive na beira de um rio que passa ali atrás da igreja, perderam muita coisa, alguns perderam tudo. Uma idosa da igreja, o colchão dela
flutuou assim, boiou sobre as águas, tiveram que tirá-la de cima do colchão nessa situação. O que eu vou dizer para essas pessoas? O Espírito Santo me disse: nada. Chore com quem está chorando. Só isso. Às vezes a gente quer dizer algo para uma mãe enlutada, para uma esposa enlutada, um marido enlutado, um filho enlutado. A gente quer dizer algo para alguém que fracassou, que está vivendo uma traição, uma dificuldade. Deus nos deixou uma fórmula para momentos assim, que nós não entendemos, não temos o que falar, não temos resposta. A fórmula bíblica é: chorai com os que choram. Irmãos, as lágrimas aliviam a dor do coração. A lágrima é para a vida terrena. Se você não chorar aqui, você não vai chorar nunca mais, porque no céu não haverá choro. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O choro é para essa vida. O choro é para as relações humanas. O choro é para mostrar que eu me importo. O choro é a melhor resposta para a dor. Não tenho todas as respostas, mas eu vou chorar contigo. Eu não tenho todas as respostas, mas eu vou me alegrar contigo. Eu não tenho todas as respostas, mas eu vou orar por você. Eu estou com uma amiga passando uma situação tão difícil, tão difícil. E às vezes eu quero ter o que dizer a ela, mas eu não tenho. Então eu boto lá: estou orando por você e chorando a sua dor. Estou chorando com você. Seria tão bom se, ao invés de querer entender tudo, se ao invés de querer falar sobre tudo, a gente apenas chorasse com os que choram e orasse por uma mudança de quadro, de situação. Eu quero concluir essa mensagem dizendo a você que nós não entendemos tudo, que nós não temos resposta para tudo. Mas esse versículo nos dá uma certeza. E que talvez a gente leve a vida inteira para entender o que significa uma frase tão simples como essa: Deus é por mim, ninguém será contra mim. Ao invés de tentar entender a primeira parte que diremos, pois, sobre essas coisas, que eu espero ter mostrado a você que muitas vezes nada, porque nem tudo a gente entende. Concentre a sua vida em acreditar que Deus é por você e ninguém será contra você. Concentre o esforço da sua vida, da sua mente, do seu intelecto para compreender essa verdade. Incline o seu coração para aprender essa verdade. Deus é por mim. Quem será contra mim? Isso, meus irmãos, eu quero entender. Porque isso é difícil para eu entender em alguns momentos da minha vida. E isso eu quero dizer, porque isso é difícil de explicar em alguns momentos da vida. Eu quero concluir essa mensagem contando uma experiência que meu marido teve num momento muito difícil da sua vida. Ele deu aula de evangelismo na igreja durante anos, formou turmas de evangelismo, né? Lenilson, vem aqui rapidinho. Até chamei ele aqui para ele fazer esse encerramento comigo. Mas ele me contou essa história e isso me marcou muito. Senta aqui, meu bem, por favor. Ele disse que estava passando um momento muito difícil da vida dele, né? Um momento muito caótico, a vida de cabeça para baixo. E ele já tinha formado várias turmas de evangelismo na igreja, ensinado aqueles 5 pontos, né? Deus me ama, 4 pontos. Deus me ama, sou pecador. Vê que eu não formei turma nenhuma de evangelismo, que eu não lembro nem os pontos. Deus me ama, sou pecador, Jesus Cristo é a solução dos meus pecados, eu preciso recebê-lo, né? E ele tinha esses pontos decorados na mente, né? Fala aí do Deus me ama. A gente dava um curso aí, peguei esse curso na casa de oração em Realengo. O curso falava de 4 pontos, aqueles 4 pontos simples de evangelismo, falava sobre método de evangelista. O curso tinha método de evangelista, a vida do evangelista e a mensagem do evangelista. Então, no método de evangelista falava dos 4 pontos mais simples que existem, os pontos mais simples do evangelismo, que é: Deus te ama, você é pecador, Jesus Cristo é a solução e você precisa recebê-lo. Então, 4 pontos, e aprendi aquilo e passei 10 anos dando esse curso em diversas igrejas, algumas igrejas ganhei placa e tudo, por ter formado a primeira turma de evangelismo e tal. Mas depois de 10 anos mesmo, numa conversa pessoal com o Senhor, né? Num momento ali com o Senhor,
Aí que eu fui compreender o primeiro ponto do método mais simples que existe, que é o Deus te ama. Deus me sentou e disse, ó, vou te explicar hoje o que é Deus te ama, o que é eu te amo. E aí depois de 10 anos ensinando, foi que eu fui aprender o que é Deus te ama. Então, passei 10 anos ensinando uma coisa que eu pensava que sabia e que era o professor, mas Deus um dia me fez sentar para me explicar só esse ponto. E a gente pensa que sabe, e na verdade eu aprendi só depois de 10 anos, mesmo ensinando sempre. Isso aí. Deus te ama, então. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Temos o desafio de aprender o que significa isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Incline seu coração para descobrir essa verdade, porque ela é complexa, porque ela exige dedicação e experiência com Deus. Isso é importante que você saiba, até porque esse é o resultado desse versículo. Né? Paulo diz, que diremos diante dessas coisas todas que a gente não entende e que a gente não é capaz nem de falar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aliás, é uma frase que vocês sempre usam para terminar o culto aí de vocês. Eu lembro do pastor Eliezer falando, se Deus é por nós, quem será contra nós? Muito obrigada, meus irmãos, por essa oportunidade de dividir esse tempo com vocês. Obrigada por ficarem até aqui, por me ouvirem até o fim. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Estou à disposição para dúvidas, para comentar. Se quiser falar algo comigo no pessoal, estou à disposição para conversar com vocês. E mais uma vez, obrigada por esse convite. Trouxe muita alegria ao meu coração nesse domingo pela manhã. Que Deus abençoe vocês, sua casa, sua família e essa igreja preciosa. Em nome de Jesus. E não esqueça aí que ainda tem a saudação do pastor Eliezer. Ainda vai falar aí conosco, então você ainda que desliga aí, volta novamente, porque tem a palavra final aí, as recomendações do pastor Eliezer. Amém? Deus te abençoe, um beijo carinhoso, fica na paz.